Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen jogando no Title Tuesday. É sempre uma alegria ver o Magnus Carlsen, né? Porque ele joga aqui contra os caras de 2.700, 2.900, 3.000 e é tudo, parece que ali o Mike Tyson lutando contra uma pessoa comum, né? Porque é uma diferença de nível absurda. Só que no xadrez online, eu não sei o que acontece, a turma acho que fica mais à vontade ali, não fica tão nervosa. O efeito Carlsen do presencial parece que dá uma diminuída. Não que ela se extingua por completo, mas dá uma diminuída. E a turma joga bem, cara. A gente vai ver aqui essa partida contra José Avelino Álvares Causadilla. Vamos ver então a partida aqui. Não interessa, esse nome aí, o que me interessa é o seguinte: o cara tem 2.700 de rating, né? Eu não sabia nada sobre ele, alguma coisa eu já sei. Além de ser um nome, né, hispânico, é um cara de 2.700, é um cara muito forte. Quero ver essa partida, Rafa, mostra aí. Magnus Carlsen, meus amigos, abre aqui com o peão dama. Cavalo em F6 foi jogado C4. Até aqui, G6, uma abertura flexível, pode ser uma Índia do rei, pode ser uma Grunfeld. Aqui, cavalo C3 foi jogado Grunfeld. Defesa Grunfeld ardida, ardida. Peão toma, cavalo toma, E4. Oh, que beleza, as brancas têm um centro forte, cuidado, vai ser minado. Bispo G7 foi jogado, dama em A4 com cheque aqui pelo Magnus Carlsen. Cavalo cobra em D7, o cavalo desenvolve em F3, tapou aqui o bispo, dá para desenvolver em F3. Ó, aqui foi jogado, o bispo vem para G5, paralisa esse peão. C5, diretamente minando os peões centrais. A partida segue com torre D1, tirando a torre da mira do bispo, trazendo uma proteção para o centro. C por D4, peão toma e cavalo vem para casa de F6. Muito bem, atacando aqui o peão central. E o Carlsen desenvolve o bispo, protegendo o peão central. Beleza, tudo certo. Dama, cavalo, todo mundo protegendo o peão central aqui também. Bispo G4 ameaça o cavalo. E o Carlsen fala, você quer esse cavalo? Então pega, ele é todo seu. Roque com o dedo na cara, bispo por F3 foi jogado, G por F3, o Carlsen não se preocupa com os peões dobrados, cavalo H5, promete tentar tirar esse bispo daqui, né, trazer a dama aqui para casa de H3, trocar o bispo aí de alguma maneira, colocar o cavalo em F4 e dar checkmate. Rafa, esse plano parece ótimo, parece um pouco sonhador ainda, mas é o melhor do que nada. A partida seguiu com o bispo em E2, e aqui bispo em F6, indo para esse plano. O Carlsen não é bobo nem nada, segue com o lance bispo em E3, mantém o guardião da casa de F4 e aqui dama em C8. Sim, meus amigos, acredite se quiser, esse é o plano. Rei G2, o Carlsen já tá indo, ele já tá voltando, né? Já impede completamente esse plano e aqui E5 foi jogado, atacando o centro. Carlsen segue com D5, cria um passado, dama D8 foi jogado e agora temos o lance D6, disparando o peão sem limites. Bispo vem para G5, propõe trocas. Afinal de contas, aqui tudo que você quer é trocar e repor aqui com a dama e começar um ataque bastante forte. F5 pode ser jogado, rasga a coluna F, checkmate em 12. Rafa, o que é essa linha do mate em 12? Mostra aí. Não sei se ela existe, mas Rei H1 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Bispo vem para casa de F4, dando o corredor para a dama chegar aqui, aplicando checkmate. O Carlsen joga com torre G1. Temos o lance dama H4, sim, a ameaça do mate é descarada e também o peão de F2 está atacado. Tudo bem, está protegido no momento, mas aqui torre G2 é a principal preocupação. Torre de F em D8, para cima do peão passado, dama B3 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen, trazendo um reforço para a casa de 3 e também pressionando o peão. Bispo toma, peão toma, controlando a casa de F4. Aqui você não quer capturar de dama e levar esse ataque aqui com o cavalo em F4, que seria bastante forte. Por isso o peão toma foi jogado, torre por peão, que lance maluco é esse? Meus amigos, aqui é que eu falo que o efeito Carlsen não funciona muito no xadrez online, né? Porque o cidadão, para me encontrar o melhor lance da posição segundo Stockfish, que é o lance torre por D6, e jogar isso aqui rapidamente, 5 segundos o cara gastou, fez uma leitura ali, já viu um tático aqui, viu um cheque aqui, vai entregar a qualidade, mas provavelmente vai acabar caindo o peão de E3, porque a torre vai ter que voltar aqui, a dama vai sair, enfim, o cara fez um cálculo aqui monstruoso, extremamente profundo, rápido. Eu tô falando, no presencial, eu acho que a turma, o coração tá batendo tão rápido que a turma não faz esses tipos de lance não, mas vamos ver. Lance genial aqui do 2.700, torre por D6, lance brilhante, brilhante, o único que não perde. Carlsen vai para torre por D6, mas agora
Dama em E1 com cheque, a torre é forçada a voltar, não tem outro, e dama por E2, atacando o peão de F3. Dama D1, aí que tá, o único lance que defende esse peão é dama D1, não tem outro, só que dama D1 desprotege o peão de 3 e o cavalo sim vai ganhar a casa de F4. Caraca! O cara tá jogando melhor que o Carlsen. Dama D1 foi jogado, dama por E3, captura o peão, faz valer o sacrifício, torre em E1 foi jogado sem problemas, a dama vem para casa de G5 e aqui torre D7. Magnus Carlsen vai para o contrajogo, o cavalo chega na tão sonhada casa de F4, o cavalo do Kasparov ameaçando o checkmate. Carlsen reage, torre G1 foi jogado, dama em F6, o melhor lance da posição. E tudo bem que tá caindo o peão de B7, porque agora a dama deu suporte aqui para a torre chega atacando a dama e o Carlsen faz a cobertura, o único lance da posição. Torre toma, dama toma, meus amigos. E aqui, no lance 33, a posição continua equilibrada. Mesmo com uma qualidade a menos, por apenas um peão, os computadores dizem que a posição é equilibrada, tamanha a força desse cavalo aqui na casa de F4. Cavalo E2 foi jogado, torre atacado, Carlsen protege o peão de F3. Temos o lance cavalo em F4, apenas deslocou a torre para uma posição pior. O Carlsen aproveita para capturar o peão em A7, dama G5 volta a trazer ameaças de checkmate. No entanto, esse lance já não foi bom. Já não foi o melhor, segundo máquinas. A dama tem que ficar ameaçando checkmate, mas não pela ala do rei, pela ala da dama. E por que isso? Por conta desse cara aqui. Esse peão passado é perigoso demais, portanto a melhor execução seria com dama D6, mas quão fácil encontrar isso? Muito difícil, né? Dama em E3, dama B4, aqui ó, controlando a casa de A4. E aqui depois de torre D1 qualquer coisa, H5 com rei G7, ó. O que o computador faria contra o Carlsen? Jogaria dessa maneira aqui, né? Coloca um peãozinho estratégico aqui em H3, um cavalo muito bem colocado aqui. E aqui essas peças aqui tem que ficar defendendo o rei, senão as peças chegam. Dama C3 você não vai trocar a dama. Torre 1 controla a casa de 2, fique indo e voltando o rei. Segundo as máquinas, as brancas não conseguem forçar um progresso. É claro que entre seres humanos isso é bem difícil de ser jogado. Por isso, dama G5, ameaçando o mate, dama volta para defender aqui o Magnus Carlsen, e aqui H5. No entanto, nessa posição já não é tão bom, por quê? Porque a dama ficou presa aqui na ala do rei, e o Carlsen aproveita e joga o boi de piranha. A4 foi jogado, cavalo D3 para cima da dama. Dama vem para casa D2, cavalo atacado vem para F4, dama D2 crava o cachorro, continua segurando o mate. A partida segue com dama em F6, agora sim, a dama está preocupada, A5 foi jogado, dama em A6, bloqueia o peão com um tempo sobre a torre, não vai se distrair aqui, vou jogar aqui para jogar esse, pum, checkmate em 1, né? Por isso torre E1 foi jogado e agora o Carlsen segue com o cavalo em E6, as brancas de repente ficaram, o Carlsen aqui ficou bom, hein, o Carlsen aqui ficou bom, o Carlsen joga esse lance aqui, o que foi o problema aqui das pretas? O problema das pretas foi não ter jogado a dama na ala da dama, né? Quando eu trouxe a dama para a ala do rei, agora o Carlsen tá bem aqui. Cavalo em E6 foi jogado, seguimos com dama C3, temos o lance cavalo D4, segue a luta, rei G2, o Carlsen vai fazendo uns lances meio duvidosos, mas acho que ele tá tentando dar seta. E aqui, dama em F6 foi jogado. Mais uma vez, talvez aqui uma ideia de H4 com H3 pudesse ser uma possibilidade. H4 aqui seria no mínimo interessante. O computador sempre acha uma linha maravilhosa, um negócio espetacular aqui para dificultar. Mas o lance jogado foi mais natural, dama em F6, colocando pressão no peão. E aqui o Carlsen joga com o lance torre em F1. Protege, ultra protege o peão de F. H4 foi jogado, rei H1. Dama em A6, o melhor lance da posição. Mais uma vez atacando aqui o Carlsen, que segue com o lance torre em E1 e agora rei G7, trazendo o rei para o jogo. F4, Magnus Carlsen tenta abrir a posição, F6 faz a proteção e aqui acabou, As máquinas falam para tentar jogar um cavalo C6 aqui, mas já tá difícil, já tá ruim. Jogou F6 e agora o que o Carlsen vai fazer? Troca os peões, o rei tá super escancarado, dama com cheque, dama, caiu o peão central, caíram todos os postos desse cavalo, né? Tudo que apoiava esse cavalo foi embora. E um cavalo, meus amigos, quando não tem peão para dar suporte para ele, o peão e o cavalo são duas peças que precisam estar juntos, principalmente um posto avançado. Quando você tem um cavalo sozinho ali, ele fica
no ar, né? Ele fica no ar, então aí fica difícil colocar peça pesada para proteger o cavalo. Dama D3 foi jogado, dama em H8 com cheque, rei G5, torre G1 com cheque pra cima dele, Magnus Carlsen, dama por H4 aqui, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Torre cheque e cavalo cobre, mas depois de simplesmente torre por F3, que arremate brilhante aqui do Magnus Carlsen, o José Avelino Álvares Calzadilha abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui na preguiça só você troca as damas e dispara o peão aqui. Certamente você vai ganhar. O rei tá controlando aqui a casa de promoção tranquilamente. Não tem como perder esse final. O Carlsen ainda tem 1 minuto aqui. Sem chance nenhuma, né? Vitória do Magnus Carlsen. Vamos ver a próxima partida que ele jogou. Essa aqui, cara, o Álvares jogou firme demais. Fez lance brilhante. Colocou pressão no Carlsen. O gráfico chegou até a ficar um pouquinho melhor aqui. Mas acabou jogando errado o finalzinho. O tempo começou a cair, aí não é nem efeito Carlsen, é efeito relógio mesmo. O cara começa a dar uma desesperada e já não joga tão bem, né? E teve lance brilhante aqui, que foi o lance torre por D6. Que lance, né, cara? Que lance absurdo. O Carlsen pega umas pedreiras aí. E não é fácil ganhar dessa turma 2700 não, apesar da diferença ser gigante. Esses caras dão trabalho pro Carlsen, hein? Bora ver a próxima partida. Agora é o Arthur Gabrielian, que é um jogador de 2.834 de rating de brancas contra o Carlsen, que abre aqui com o peão do rei. Sabe o que o Carlsen vai jogar? Defesa francesa, meus amigos. Vamos ver essa francesa, não é possível. D4 foi jogado D5. Porque quem joga francesa, desculpa, alguma coisa, algum parafuso solto ali tem. Como é que é, Rafa? É verdade, é verdade. Senta aí então que eu vou te mostrar, Rafa. Senta aí que você vai ver. Não, brincadeira. Muito respeito aos jogadores de francesa, porque uma coisa um jogador de francesa tem, coragem. É um jogador de coragem, de jogar com o bispo preso aqui. É um jogador que não tem muito conflito com as coisas, né? Então eu admiro bastante a coragem do jogador de francês. Olha aí, Rafa, mexeu com os franceseiros. D4 foi jogado D5 e aqui temos a variante do avanço. Vamos ver como é que o Carlsen joga contra a variante do avanço. C5, todo mundo joga isso. C3 foi jogado cavalo C6, cavalo F3. Isso aqui é padrão. E bispo D7, tá? Todo mundo conhece isso daqui. Quem joga, quem estuda um pouco de xadrez, conhece de core salteado. Hoje em dia tá na moda A3 com B4, tá bom? Se não tem erro, isso aqui de branca, você não vai ter problema na abertura se você jogar uma 3B4 aqui. Mas o Arthur Gabrielian prefere jogar com bispo em E2, bom lance. Carlsen segue com cavalo de G em E7, cavalo em A3 foi jogado, peão toma e o cavalo vem para F5, pressão infinita no peão central. Cavalo C2 vem para proteger, bispo em E7, todo mundo coloca o rei em segurança. Uma abordagem bem sólida aqui do Arthur, né, contra a defesa francesa, que é colocar o cavalo em C2 aqui, né, e o bispo em E2, não tapando a própria dama, bem. Não quis colocar o bispo em D3, por exemplo, onde você pode eliminar o cavalo e jogar de outras maneiras, né, com o bispo em E3, por exemplo. Não, uma outra abordagem bem sólida. Torre B1 foi jogado, torre C8, B4 diretamente. Interessante dessa linha com torre B1 e B4. Os caras é legal ver cada abordagem que a turma vai inventando, né? O Carlsen joga com A6 e aqui rei H1 foi jogado. O que você jogaria nessa posição? Fala sério. Qual foi o lance que antes de eu falar rei H1 veio na tua cabeça? A4, não é? Então parabéns, é o melhor lance da posição. É super natural, né? Quando você tem uma torre aqui em B1, um ataque na ala da dama, jogar do tipo A4, mas acho que aqui cavalo A7 talvez pudesse colocar algum problema. A rei H1 foi jogado, o Carlsen imediatamente aproveita essa perda de tempo aqui das brancas e joga o lance F6, já ataca o peão central. Bispo D3, ataca o cavalo, bispo em E8, Magnus Carlsen pega o bispo da francesa e vai tentar trocar, tipo manobra típica do muro de pedra, essas aberturas onde o bispo fica preso, né? E aqui, meus amigos, o Arthur vai pro lance G4 pra cima do Carlsen, mandou um G4 grobiano, F por E5, que lance é esse aqui do Carlsen? Lance brilhante aqui do Magnus Carlsen, deixando aqui o cavalo, e o ponto todo é que esse peão por cavalo E4 vem com esse garfo poderoso e as pretas têm um ataque fenomenal. Por quê, Rafa? Bispo vem para D6, dama vem para H4, torre vem para F5 e o ataque é impossível de separado. As pretas já têm uma vantagem muito forte. Qualquer deslize aqui das brancas, podemos dizer que é quase decisiva já a vantagem. Por isso, D por E5 foi jogado, não capturando aqui o cavalo. E o Carlsen segue com o cavalo H4. Cavalo toma, bispo toma,
F4, vai expandindo, vai atacando aqui o Arthur. Magnus Carlsen segue com D4, dando a casa de D5 aqui para a dama. O ataque está chegando, por isso o bispo E4 foi jogado, dominando essa diagonal. E aqui D3, o Carlsen quer deslocar aqui as peças, também da casa aqui para o cavalo no futuro. Cavalo em E3 foi jogado, cavalo em D4. Temos o lance dama por peão, sim, o Magnus Carlsen entregou um peão, mas o ataque dele é forte, olha a avaliação da barril daqui agora. Bispo B5, meus amigos, atacando a dama, atacando a torre, mas aqui bispo por H7 foi jogado. O melhor lance seria dama D2, segundo as máquinas, ainda assim, a posição é boa para o Carlsen, hein? Mas aqui bispo por H7, colocando confusão infinita. Dama vem para casa de G6, deixando aí a torre. E o Carlsen vai capturar essa torre? Não, meus amigos, e olha por quê. Cara, aqui é muito natural você querer capturar essa torre. O problema é que tá vindo dama H5, o rei não tem como escapar aqui da rede que está sendo montada de ataque. E não é fácil achar um próximo lance aqui. Na verdade, de fato, as brancas vão ganhar. A grande ameaça é bispo G6, seguido de dama aqui com checkmate. Se você tentar tirar a torre daqui, por exemplo, para dar uma casa de fuga para o rei... Aqui simplesmente bispo G6, seguido de dama H7, seguido de dama em H8, seguido de dama por G7. Sim, meu amigo, graças a você, esse daqui é checkmate, né? Esse aqui o cara ficou orgulhoso, que o cara se sentiu importante. Aqui, meus amigos, a partida então seguiu não com bispo por torre, pelo Magnus Carlsen, por conta de dama em H5, mas sim bispo C6, exclama aqui pelo Carlsen. Olha o nível do cara, você que prefere dar... Aqui fica uma lição, né? Quando você puder capturar uma torre ou puder dar cheque, dê cheque, Rafa. Entendi. É uma conclusão que vale para todas as posições, Rafa. Uma conclusão genérica, sim. Nada é mais poderoso que o cheque. Mentira, apaga isso daí. Falei que é uma grande piada. Cavalo G2 foi cheque, às vezes ajuda o teu adversário. É uma brincadeira, tá, pessoal? Porque cheque não vale nada, né? Mas vocês entenderam a piada. Cavalo G2 foi jogado aqui pelo Arthur Gabrielian. E o Magnus Carlsen, agora sim, ele não segue a própria regra, tem que dar cheque. Aqui tem cheque com o dedo na cara. Seria o melhor lance por conta da entrada da torre. Mas não é tão simples. Ah, por conta da entrada da torre, entendi. Mas não é tão simples. Porque aqui o que você vai fazer? Ficar repetindo a posição? Não ajuda, né? Ficar repetindo aqui a posição. Na verdade, não. O que tem que fazer em vez de ficar repetindo a posição é achar esse lance aqui, ó. Aí é difícil de achar esse lance. Qual a ideia, Rafa? A ideia desse lance é bloquear a dama e o bispo. Eu sei que parece mentiroso esse lance, né? Principalmente para uma partida de blitz. Mas é bloquear a dama e o bispo para ter ataque aqui de checkmate, né? E não tem o que fazer. Por exemplo, o peão por torre. A dama chega aqui com D5 dando cheque. E aqui acabou. Rei G1, cavalo em E2. Entregaria checkmate, né? Mas, como a gente viu, uma continuação difícil. Tanto que o Carlsen não encontra e segue com o lance bispo em 8. E olha que ele gasta 30 segundos aqui. Acho que ele calculou muito aí. Não viu o torre F5, talvez. Bispo E8 ataca a dama. E agora as brancas, segunda barrilda, estão de volta. Dama D3 foi jogado. Bispo B5, dama G6 de novo. E agora bispo em E8 e a dama vai para D3. Praticamente propõe um empate. E o Carlsen, para evitar o empate. O melhor lance é bispo B5, mas se ele fizer isso de novo, vai empatar. Por isso ele segue com esse lance meia boca. Na verdade, ruim. Torre C2 foi jogada aqui pelo Carlsen. A partida segue com o lance bispo em E3, atacando o defensor da torre, que já está atacada 2 vezes. Bispo B5 foi jogado pelo Carlsen, entregando aqui o cavalo. A partida segue com dama toma e agora temos trocas. Pelo menos o Carlsen agora, né, tem algumas opções aqui na posição. Uma é rei por H7, a outra é bispo por torre. Bispo por torre não deve ser bom porque está caindo a torre. Você pode querer jogar torre por cavalo, então seguido de bispo por torre, rei por H7. Existem algumas opções. O Carlsen vai para o melhor lance da posição, rei por bispo, salvando a torre, mantendo a torre atacada e mantendo o bispo no jogo. Cavalo por bispo foi jogado, bispo por torre, e aqui então torre toma e torre C4. Aqui o Arthur decidiu jogar esse final com 2 peças contra a torre, que é um final melhor para as brancas. Mas Magnus Carlsen não desiste. Torre C4, cavalo vem para F3, protege o bispo. E aqui rei G6 traz o rei para o jogo, não capturando o peão, trazendo o rei para o jogo. F5 foi jogado, peão toma, e aqui rei H5 e não rei por peão, porque o Carlsen não quer sair trocando peça. A partida segue com... Porque rei por peão aqui perde, né? Perde, acho. Cavalo G1 perde aqui, né? E 6 cai aqui o
Cai aqui a torre. Opa, mouse sleep, perdeu. Cai aqui a torre, não faz nenhum sentido. Por isso, Magnus Carlsen joga com rei H5. F6, dispara o peão, peão toma. E aqui torre C2. A esperança do Carlsen é levar o rei aqui, de alguma maneira, conseguir colocar o rei aqui, tirar esse cavalo daí, sei lá. Tentar um checkmate aí de rei-torre. Vamos ver. Cavalo E5 foi jogado, não se preocupando com o peão de H2. Carlsen joga B6, F7 dispara o peão, cara, que desespero, torre D2. Os computadores já estão dando 6 pontos de vantagem para o Arthurzinho aqui. O Arthurzinho, meus amigos, ninguém deu nada para o Arthur, ele tá melhor no relógio ganhando do Carlsen. Carlsen segue com torre D2. Cavalo D7 foi jogado, pode abandonar, Magnus Carlsen. Pode abandonar, torre atacada, peão promovendo, pode abandonar. Nunca. Torre por F7 foi jogado pelo Magnus Carlsen, entregando agora aqui a torre, é uma torre contra um monte de peças, mentira, porque agora a torre por bispo, e o Carlsen tem uma esperança aqui, uma esperança de dar mate, sequência de mate, e também a esperança aqui de de repente capturar esse peão, tentar alguma coisa desse tipo. Cavalo por B6 é possível, mas a partida segue com o lance A3, protegendo o peão de B4. Carlsen joga A5, torre F5 com cheque foi jogado, rei G4, temos o lance torre B5 e esse lance é um erro. Olha o que acontece com a Barilda. Não é possível, o Carlsen tá de volta, cara. O Carlsen ressurge das cinzas. A gente vê como um lance foi problemático, né? Rafa, qual é o melhor lance da posição? Esse aqui, ó. Seguido de duplo de cavalo, acabou a partida. Acabou. Porque esse lance aqui você vai jogar o quê? Você não quer trocar a torre. Com certeza você vai jogar um lance como esse, mas de qualquer maneira aqui, cavalo F6, cavalo E5, né? Cavalo E5 cheque, mesmo que o rei vai chegando aqui, você tem maneiras aqui de tirar o rei daí, né? E vai acabar vencendo aqui a partida. Aqui ganhou na marra, né? Então, tá muito próximo da vitória o Arthurzinho. Mas é o que acontece com todos, o cara não vê o melhor lance, joga outro lance meia boca. E agora o Carlsen vem com o rei, meus amigos. Ele poderia capturar o cavalo aqui nessa posição, que seria um ótimo lance, mas o Carlsen tem outras ideias. Segue com o lance rei F3, ameaçando o checkmate. E aqui dá para escapar agora com o lance torre aqui, porque agora não tem mais mate, a torre simplesmente protege o cavalo e as brancas estão ganhas de novo. Mas assim é o jogador, o campeão, é um homem de sorte, porque aqui esse lance não foi encontrado, e sim cavalo E5 com cheque, mas agora rei F2, ameaçando o checkmate de novo. Aqui H3 evita o mate, mas aqui o único lance que exclama rei G3. Meus amigos, não dá para dar cheque. E a ameaça agora é do mate e não tem como evitar. A única maneira de evitar é entregando o cavalo de algum jeito. Por isso cavalo F3 foi jogado, o Carlsen tá de volta, rei por F3. Rei G1 foi jogado evitando o checkmate. A4, o Carlsen protege esse peãozinho, porque ele vai tentar ganhar com esse cara aqui agora. Vamos ver. Torre por B6, o Carlsen ainda tem 2 peões a menos, mas não parece estar fácil aqui para as brancas com esse rei mal colocado, né? Torre D1 com cheque, rei H2, torre D2 com cheque, rei G1, se quiser o empate já tem, é só ficar dando cheque, mas o Carlsen tem outras ideias. Torre G2 com cheque, joga o rei para F1, torre A2, ameaça mate de novo. E aqui você pode dar cheque, mas o lance jogado foi rei E1, o Carlsen renova a ameaça do mate. O rei tenta fugir, o rei renova a ameaça do mate. O rei tenta fugir, renova a ameaça do mate. O rei tenta fugir, renova a ameaça do mate. Não sei se isso foi bom pro Arthurzinho, porque agora o rei tá embaixo de um guarda-chuva, não tem mais cheque de torre. Magnus Carlsen conseguiu aqui algo muito grandioso. O rei tá dando suporte pro peão. O Arthurzinho, cara, você tá caindo na... O Magnus Carlsen é mentalista. Mesmo a longas distâncias, ou seja, jogando cada um jogando de pijama em sua casa, de cueca, do jeito que for, né? Porque aqui é xadrez online. O Carlsen consegue invadir a mente do adversário a longas distâncias e tá forçando o cara a jogar o que o Carlsen quer. A partida segue com o lance torre G6 e o Carlsen agora cheque com o dedo na cara, cheque com o dedo na cara, cheque com o dedo na cara, repete um pouquinho a posição e segue com rei por peão. O crião passado, meus amigos. Cheque foi jogado. E agora? Bom, se você capturar o peão, cai a torre. Se você cobrir de torre, vai perder. Por isso, o único lance da posição foi jogado rei A2. B5 dispara o peão passado. O Carlsen primeiro dá cheque aqui. Torre B1 com cheque, joga o rei para C2 e agora sim torre por B5 não tem cheque. E o Carlsen ainda pode jogar esse rei para longe.
Por isso, rei C1 foi jogado, torre C5 com cheque, joga o rei pra longe, A3 dispara o peão. Oh, rei cortado, o rei vai vir pra B2, esse peão vai disparar, não é possível isso. Torre G8 pra dar cheque aqui. Na fileira do fundo, torre B5 foi jogado, fazendo o guarda-chuva para o rei poder escapar, e aqui rei C2, chega perto do rei, torre B2 com cheque, tira esse rei daí, rei C1 foi jogado, torre H2 ataca o peão, uau, temos o lance torre D8, cheque com o dedo na cara, joga o rei para cobrir aqui os cheques, e mais um peão foi embora, não é possível isso, cara. O Carlsen tá conseguindo virar aqui o jogo. Os computadores falam que a posição ainda é tecnicamente empatada, mas tem que jogar. Torre B8 deixa o rei cortado. E agora, Carlsen, qual é o plano? O plano é dar seta. Torre H7 foi jogado, rei C1, torre C7 com cheque, joga o rei para D2. Mas o rei tá preso. O Carlsen joga qualquer lance, faz ele perder um pouquinho de tempo, faz ele pensar um pouquinho. Rei C2 foi jogado, cheque aqui agora pelo outro lado, e aqui torre B2. E a torre não pode tomar, porque peão vai promover. Por isso torre A8 foi jogado, torre B4. Deixa o rei aqui cortado, dá a casa de B3, tá ficando perigoso. Torre C8 foi jogado e o Carlsen joga agora rei A1. Rei C2, mantém aí o contato, torre H4, passa a torre para o outro lado, o Carlsen nitidamente tentando dar seta, protege o peão no limite, rei C2 foi jogado e aqui A2, e esse final é completamente empatado, mas tem que pensar, tem que gastar tempo, torre G8 foi jogado, cheque daquela enroladinha, rei C1 foi jogado, mas depois de torre H7, meus amigos... Caiu o tempo aqui do Arthur Gabrielian. O Gabrielian foi engabelado, meus amigos. Gabrielian foi engabelado pelo Magnus Carlsen, que jogou aqui com muita velocidade. O Arthur não conseguiu acompanhar. E cá entre nós, não é fácil aqui jogar essa posição, né? Continua tendo problemas. Mas, né, por enquanto ele se defendeu de maneira perfeita. E, claro, se ele tivesse mais tempo aqui, ele conseguiria, muito provavelmente, segurar aqui o empate, né? O rei não consegue sair. E se você tentar expulsar o rei e tirar o rei, vai levar cheque de todo lado e o peão não consegue avançar e por aí vai, né? Mas algumas armadilhas podem ainda existir aqui no meio desse caminho. Vamos ver a precisão aqui dos jogadores. 87.2 para o Carlsen. Vejam o drama dessas partidas online. O Carlsen pega os caras pior do que ele. Bem pior, que os caras conseguem ficar melhor, né? No presencial também não faz muito disso não, hein? Eu acho que aqui, mais uma vez, Rafa, você está supondo que ele está usando o engine? Muitos usam, e esse é um problema do Title Tuesday, mas eu acho que não é o problema principal. Eu acho que, de fato, as pessoas se sentem mais à vontade em casa e o efeito Carlsen dá uma amenizada, né? No presencial ele tem um efeito magnético um pouco maior, né? Muito bem, meus amigos, e teve lance brilhante aqui do Carlinho, meus amigos, que foi aquele peão, toma deixando aqui o cavalo para seguir com o garfo, né? Bom demais, sempre bom acompanhar umas partidas aqui do Magnus Carlsen. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!